Vocês gostaram da minha mesa? Vocês vão me enxergar aqui? Ai, meu Deus. Vamos orar para começar? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, onde nós receberemos da parte do Senhor aquilo que o Senhor já preparou, para que nós possamos, Pai, crescer como família, avançar no propósito, Pai. Ei, Senhor, o Senhor nos chamou para sermos fortes. O Senhor não nos chamou para vacilar, mas o Senhor nos chamou para avançar sem retroceder. Então eis-nos aqui, Pai, para ouvir as instruções, para receber, para compartilhar aquilo que já está no seu coração, aquilo que já está na sua palavra, Pai, que é a vontade boa, perfeita, agradável para as nossas vidas, Pai, como família de Deus, como filhos amados do Pai. Obrigado, Pai, por essa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado, pessoal. Podem se assentar. Aleluia. Vamos ver se eu vou conseguir ficar sentadinha aqui, ó. Ei, Micaele. Vocês estão me enxergando direitinho? Esse vaso aqui não tá me... Deixa eu ver se eu... Tá bom. Amém. Olha, recebi uma incumbência importante, hein, gente? Tá aqui nessa mesa para poder fazer um gabinete, né, Tiago? Gabinete pastoral. Aleluia. Mas vai ser tranquilo, vai ser leve. Porque nós vamos falar coisas que o Senhor já inspirou o nosso coração para fazer, né, como família. E família é o plano de Deus, não é verdade? Família é propósito de Deus, é o plano original desde a criação. Família é algo que o Senhor tem de propósito no coração. E nós estamos aqui para quê? Para cumprir o propósito. Nós estamos aqui para cumprir isso nas nossas vidas, nas nossas famílias, no propósito de Deus para nós. Amém? E eu queria então... falar um pouquinho com vocês, dar um testemunho breve antes de começar a ministração. Quando eu conheci o Verbo da Vida, eu achava que existia uma pessoa específica para cada pessoa. Então, eu achava que, por exemplo, a Micaele foi feita para o Dom foi feito para a Micaele o resto da vida. E se o Dom não encontrasse a Micaele, como é que ele ia fazer? Mas é quase assim, né, gente? Mas, enfim, Deus não escolhe por nós. Somos nós que escolhemos com quem nós vamos passar, né, as nossas vidas. Mas existe, com certeza, propósito em comum na vida da Micaele, na vida do Dom, que com certeza Deus já sabia. Então, nós não somos predestinados, mas Deus já sabe de tudo. Deus já sabe das nossas escolhas, mas quem escolhe somos nós. E eu aprendi no Verbo da Vida que eu tinha essa liberdade para escolher. E família é plano e propósito de Deus. Uma das coisas que eu sempre ouvia, e com certeza você também já ouviu, que quando nós casamos, nós temos filhos. E esses filhos, nós criamos eles para o mundo. Vocês já ouviram isso? Porque filho, você teve filho, você cria para o mundo. Então, por isso que você tem que viver mais com seu marido ali, seus filhos você está criando, mas um dia eles vão partir. Mas eu queria trazer a consciência para você essa noite, que os seus filhos, eles não foram criados para o mundo. Eles foram criados para Deus. Eles foram criados com um propósito. Amém. E você sabe que você, na sua casa, quando você tem filho, pode ser que você ainda não tem filhos. Eu vou falar algumas coisas antes disso mesmo, de ter filhos. Mas, quando você tiver os seus filhos, ou se você já tem os seus filhos, você está na sua casa fazendo discípulos. Por quê? Porque eu estou com o meu exemplo, mostrando o que de fato a palavra crê, a palavra faz. Porque a criança, ela ainda não tem o total aprendizado da palavra. Mas nós, como pais, podemos ensinar, né? E nós vamos ler alguns versículos aqui. Quando nós estávamos em Goiatuba, a Bruninha está aí, ela vai lembrar.
o Tiago me deu uma incumbência também. E ele falou: Paula, começa um projeto. Você vai começar esse projeto de 15 em 15 dias e você vai falar para as mamães e para as futuras mamães. E eu comecei esse projeto. E o projeto, o nome dele, que a gente usou, né? Eu pesquisei na internet, trazia o nome para o Tiago, trazia um nome. Eu falei: não, acho que esse ainda não. E esse. E pesquisando, e confirmou no meu coração, o nome é Maternalmente. Eu queria colocar um slide ali. E eu queria trazer esse significado. Eu não estou falando só para as mamães, estou falando para os papais, porque criação de filhos a gente não consegue criar sem os pais. O pai tem a função dele na criação e a mãe também. Amém? Mas naquela época eu estava falando para as mamães. Então o pessoal vai colocar aí para mim. Nesse nome Maternalmente existe um significado para ele. Abre aí para mim, por favor. Pode passar o próximo slide? Eu vou abrir aqui também. O que é o significado dessa palavra, maternalmente? É um advérbio que descreve ações realizadas com afeto, carinho ou cuidado, típicos de uma mãe. Por isso, maternalmente, né? Vem de materno. Agindo à semelhança do instinto materno. Olha essa segunda frase que está aí. Indica um modo de proteger, de educar ou acolher alguém com amor intenso, paciência e atenção. Então, quando nós decidimos ter filhos, esse é o nosso papel de acolher, de cuidar, de proteger. Amém? Com um amor intenso, com paciência, não é verdade? Não é? Temos que ter paciência. Quando o menino faz birra, quando ele quer fazer o que ele quer, e a gente tem que ali respirar, né? E ter a total paciência que o Senhor já nos deu, não é verdade? Está lá no fruto do Espírito. E a atenção. Os nossos filhos requerem da nossa atenção. E aí eu dividi então, para a gente conversar nessa noite, 3 tópicos. E o primeiro tópico é o seguinte: como saber se eu nasci para ser mãe ou pai? Porque às vezes vai vir antes do ser mãe e do ser pai, você precisa primeiro casar, né? Antes de ser mãe e ser pai, você precisa então ter o seu cônjuge. E nisso, eu trouxe aqui alguns versículos, que está lá em Salmo 120. Eu vou citar, porque são muitos versículos, tá? E está anotado aí também. Salmo 127, 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Gênesis 1, 28 diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Eu já ouvi casal que às vezes não tinha ainda o conhecimento da palavra e teve um filho só. E no meio do caminho entendeu que filho é herança. Teve o entendimento da palavra, que realmente a gente precisa criar, né, filhos. Quando eu tive depois a Maria Paula, meu primeiro bebê, porque antes disso, gente, eu olhava as crianças, eu gostava de crianças, mas eu não tinha tanta habilidade. O Tiago vai lembrar. Eu vi as priminhas dele lá em Goiatuba e eu falei: gente, mas que menina custosa. Meu Deus do céu. Eu ajudava aqui no departamento infantil, lá quando depois a gente saiu da garagem, foi para um outro lugar ali também, era bem próximo da minha casa no Saraiva, que foi o terceiro ponto ali que o Verbo da Vida alugou. Eu olhava as crianças também, né? E aí eu pensava: meu Deus, será que eu nasci para ser mãe? Será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou conseguir? E eu e o Tiago, quando nós nos casamos, nós falamos assim: não, nós vamos aproveitar bastante o casamento, né? Porque é crente, tem que aproveitar depois que casa, então vamos aproveitar. Quando tinha dado 3 meses, o Tiago já queria casar. Aí o pastor dele falou assim: calma, Tiago, porque a gente ainda não tinha tido nenhuma briga. Na hora que deu 3 meses, começou ali a arranhar. 6 meses, eu acho que o Tiago começou a pensar assim: será que eu vou querer casar mesmo? E aí, com 1 ano e 2 meses, nós casamos.
Então foi rápido, né? Nós casamos rápido. E eu logo a gente conversando, e eu queria empurrar o mais pra frente possível os filhos, né? A gente casa, quer aproveitar o marido, mas assim, daqui uns 5 anos, daqui uns 7 anos, né? E a Maria veio depois de 7 anos. Mas depois que veio o primeiro filho, meu Deus, que alegria. É divino criar filhos, né, Pri? É divino. Quando veio a Maria, eu falei, meu Deus, eu não sabia como é bom beber. Meu Deus, eu amava bebezinho, cuidar de bebê. E claro, teve dificuldade no início, amamentação. Eu tinha estudado tudo isso. Eu me lembro que a diretora do Rema na época era a Letícia. E eu estudava muito sobre parto normal, porque era algo que eu queria muito, né? Minha mãe foi parto normal, minha irmã, minha cunhada. Então a família inteira só falava de parto normal. Então eu fui criada com essa influência. Ninguém falava sobre cesárea. E no meu pensar também, eu queria parto normal, que é o parto natural, não queria ser cortada, não queria cesárea. Então, eu comecei a estudar parto normal. Mas eu me lembro que a Letícia falou assim, Paula, e ela tinha tido a primeira menininha dela, que foi antes da Maria. E ela falou, Paula, deixa eu te falar, você está estudando muito parto normal, ótimo, mas estuda também a amamentação, porque a amamentação é um desafio também. E aí eu comecei a estudar a amamentação. Então, tem desafios na maternidade. Mas quando você olha para aquele bebezinho que nasceu, meu Deus, tão completinho, como que Deus é perfeito, né? O instinto materno nasce com você. Eu penso assim, eu achava que eu precisava da minha mãe, depois que eu tivesse meu bebê, que eu ia precisar da minha mãe o resto da vida. Eu ficava, meu Deus, eu preciso da minha mãe do meu lado. E eu... Foi mal, gente. E eu pensava assim... Eu vou precisar da minha mãe, porque como que eu vou criar a Maria Paula? Né? Porque pai é uma coisa, sogra também é diferente, mas a mãe, é diferente, né? Você ter a mãe do seu lado. E a minha mãe veio para ficar comigo, ela ficou uma semana, mas eu custei aguentar a minha mãe do meu lado, por quê? Porque já tinha muito tempo que ela foi mãe e eu sabia mais coisa que ela. E aí eu pensava assim, não, a minha mãe vai saber tudo, ela vai chegar aqui, ela vai fazer tudo, né? E eu ficava na minha mente, por que eu vou precisar da minha mãe? Todo mundo precisa de mãe, então eu vou precisar da minha mesmo também do meu lado. Mas eu entendi que quando eu nasci, nasceu uma mãe junto comigo. Então Deus faz tudo perfeito. Então se você ainda não teve filho, se você, né, vai casar, pode ficar tranquilo que o Senhor já proveu tudo, né? E às vezes a gente fica pensando, meu Deus, né? Igual esses casais que às vezes não conhecem a palavra e tem um filho só. Não, porque filho a gente cria para o mundo, depois o menino vai e é despesa. Como diz, eu já ouvi o Dom falar, quando o filho nasce o pão debaixo do braço. A provisão chega, né? Então, queridos, é maravilhoso. Filhos é herança. Se filho é herança, vai vir dinheiro também, né? Porque herança não tem provisão embutida. Então, os nossos filhos é a coisa melhor que tem. Mas, glória a Deus, eu tive a minha mãe do meu lado. E quando a Maria fez 4 meses, ela foi para o Senhor. Mas eu estava completa, sabendo que eu conseguia sim criar os meus filhos, né? Que eu tive a minha mãe por um tempo maravilhoso junto comigo também. Eu nasci depois de 22 anos. A minha mãe me teve com 42 anos, ela teve a minha irmã com 20. Então eu sou como se diz, a rapa do tacho. Lá em Uberlândia, lá em Patrocínio fala que é a rapa do tacho. Eu sou a rapa do tacho. Então eu tive meu irmão, meus outros irmãos eram todos mais velhos que eu. E eu fui criada com muito carinho, com muito cuidado. Eu nunca vi os meus pais brigarem, eles nunca discutiram na minha frente. O meu pai nunca levantou a voz para minha mãe. Eu lembro que sempre eu via alguma discussãozinha ali começar e meu pai ficava caladinho. E ele falava assim, não vai ter briga, porque quando um não quer, 2 não briga. Ele falava desse jeito, quando um não quer, 2 não briga. E ele ficava ali quietinho. Então,
existe uma sabedoria também, divina, para criarmos os nossos filhos. E eles são herança. Então, será que você nasceu para ser mãe ou nasceu para ser pai? Eu quero te dizer essa noite, você nasceu para isso. Filhos são herança, não tenha medo. Sabe, eu esperei 7 anos para ter a Maria, mas se eu pudesse, e se eu soubesse o tanto que era bom, porque eu me casei com 29 anos. Eu fui ter a Maria, já estava de 36 para 37. Então, se eu soubesse o tanto que era bom, eu tinha começado antes. Eu tinha começado muito antes, que eu queria ter uns 5 meninos. Aquele tanto de criança ao meu lado, correndo para lá e para cá. Dá trabalho? Dá. Mas eles vão nascer. Eles nascem com um propósito. Eles vão levar a palavra. A sementinha que você está plantando enquanto eles são pequenininhos vai frutificar. Eles não vão se perder, queridos. Você está ensinando no caminho. Você está ensinando no caminho. As suas orações são poderosas. E eu me lembro, se você puder buscar literatura para enriquecer esse conhecimento também para você, também é bom. Eu me lembro que antes mesmo de eu me casar, eu ouvia um audiobook que era o poder da oração da esposa. Acho que é isso, poder da esposa que ora. Eu ouvia isso antes mesmo de casar. Então, antes mesmo de você ter filhos, comece a estudar. Eles são herança. Você nasceu para ser mãe, você nasceu para ser pai. Jeremias 1,5 diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de formá-lo no ventre, ele escolheu a mim e a você. Antes de você nascer, eu o separei. Cabe a nós. Claro, você precisa gerar esse desejo no seu coração, né? Quanto a mim, eu pensava, não, vou deixar mais para frente, mas você pode ter o testemunho de que é bom, amém? E você pode ser guiado pelo Espírito para saber o momento certo, a hora certa de ter os filhos. Porque às vezes, com certeza, nós precisamos olhar o natural, sim. Eu estava trabalhando, já estava ganhando dinheiro, o Tiago também já estava trabalhando, já tinha o salário dele. Então, nós estávamos prontos para ser pais. Amém? No momento certo, as crianças vieram. E foi uma declaração nossa. Daqui 7 anos nós vamos ter filho. Foi algo que nós escolhemos, que nós decidimos. Poderia ser antes? Poderia. Mas nós decidimos juntos que teríamos os filhos 5 anos depois. Amém? E se você, às vezes, precisa de sabedoria na criação do seu filho, Tiago 1,5 diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Então, se você necessita, peça. Aí o versículo continua dizendo que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor, confia nele, de todo o seu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, porque o mundo vai falar assim: um filho tá bom, porque tá difícil de criar filho para o mundo, então um já tá bom demais. Mas você, seguindo o que a palavra diz, você vai ter mais de um, vai ter 2, 3, quantos você desejar, porque o conhecimento que já chegou para você é que os filhos são flechas, e você está aqui para lançá-los. A palavra que você tem aprendido no Rema, na igreja Verbo da Vida, você ensinando o seu filho no caminho, eles vão alcançar gerações. Amém? Na minha casa, o meu pai sempre foi de igreja evangélica, e ele nos criou no caminho, e consequentemente eu dei sequência a isso, e consequentemente os meus filhos vão dar sequência a isso. Amém? Nós estamos aqui para sim gerar filhos, gerar. Amém? É propósito de Deus? É sim. E eu quero declarar sobre a sua vida hoje. Quando eu fui para ter a Maria Paula, 8 meses antes eu fiquei me preparando, né? Eu estudei parto normal, maternidade, tudo relacionado à maternidade. Mas antes de tê-la, você acha que não vinha seta na minha mente? Você já tem 36 anos. Você devia ter começado com 20, com 25, que é a idade normalmente de se ter filhos.
Mas as minhas amigas estavam tendo filhos na minha idade. Acho que a minha geração, né? O pessoal deixou para ter filho depois dos 30. Tem uma geração aí, né, gente? Foi depois dos 30 que os filhos vieram. Mas você acha que não tinha seta? Dizendo assim, não, você não vai ser mãe, não. E aí passava um mês, nada de bebê vir. Passava 2, passava 3. E eu decidi descansar no Senhor. Eu me lembro que nós estávamos numa reunião na casa da Carmen. E a Carmen orando lá, eu falei, eu desejo ter um filho. E ela veio e a gente orou em concordância, porque é bíblico orar em concordância. Onde 2 ou mais estão, amém? Existe um poder a se manifestar e testemunhos. Então, depois de 8 meses que nós decidimos, agora nós vamos ter filho, ela veio. Então, eu quero te dizer, lá no versículo Salmo 113, 9, diz assim, dá um lar à estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Eu nunca tive nenhum diagnóstico de esterilidade, não. Mas se você já teve algum diagnóstico, ou se o Satanás tem lançado alguma seta na sua mente, dizendo que você não pode gerar, eu quero te dizer hoje, é a vontade do Senhor que você tenha filhos. Que você tenha filhos. É a vontade do Senhor. O conhecimento chegou. O conhecimento chegou. Aí o que precisa fazer? Praticar, né? Porque se não praticar, não vem entender não, né, gente? Já estava com a boca seca. Aí tem, para as mamães aí que estão no planejamento, tem até aplicativo para falar que dia que você está fértil, que dia que você tem que ir lá praticar, né? Tem as médicas também, é dia sim, dia não, porque não pode ser todo dia. Não pode ser todo dia não, gente. A medicina fala que pode ser todo dia. Pode ser todo dia não, Tiago. Dia sim, dia não. Aleluia. Gênesis 9:7 diz, mas vocês sejam férteis, multipliquem-se, povoem a terra, multipliquem-se nela. É vontade, é propósito de Deus. Amém. Filho não é acidente. Eu me lembro que quando eu nasci, falei para vocês, 22 anos depois. E aí alguns diziam, é porque escapuliu, né, Marilene? Porque foi acidente, veio de acidente. Não, eu não vim de acidente, não. Eu vim com um propósito. Eu sei que na minha casa hoje, eu sou a única que tem essa firmeza na palavra. Meus irmãos vão ali uma vez ou outra, procuram uma igreja, mas não tem uma vivência na palavra. Então o filho não é acidente, não. Filhos fazem parte do plano redentivo. Aí basta você dizer que quer ou não. Então é uma escolha sua. Amém? Claro que existe a importância de uma certa maturidade, né? Que você entende que você como casal está na hora certa. Eu já vi vários casais, né? A gente já deu aconselhamento, Tiago e eu. Não, nós estamos planejando nossos filhos para daqui 5 anos, para daqui 3 anos. Então, claro que existe uma parte, né, que você vai amadurecer de maturidade antes mesmo de ser pais. Amém? Então, queridos, o próximo tópico aí. Então, o primeiro tópico você já sabe. Você nasceu para ser mãe, para ser pai. Amém? E o segundo tópico é: como eu vou estudar essa parte de criação de filhos, né? Então, como que eu vou entender sobre criação de filhos? Na Bíblia tem tudo. A Bíblia nos ensina tudo. Porque às vezes nós achamos, meu Deus, eu vou colocar um ser no mundo, e agora? Depois que nasceu esse bebê, como é que eu vou criá-lo? Existe uma sabedoria divina sobre a sua vida. Existe uma graça que vai te sustentar e que vai te falar o que fazer na hora certa. Nós, como mães, como pais, nós temos um instinto, que é o Espírito Santo mesmo, dentro de nós, para dar as instruções. Amém? Então, como entender essa questão aí do estudo da criação de filhos? Eu separei alguns versículos. O primeiro dele está lá em Provérbios 22:6, que diz assim: ensina a criança no caminho, é o primeiro. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele.
Eu cresci num lar cristão e eu sempre lembro, a minha mente todas as vezes vem ensinamentos da escola dominical. Então você que tem trazido seus filhos aqui, todas as vezes que você trouxer, deixe ele lá na salinha. Sabe por quê? Porque é lá que ele vai aprender na linguagem dele. Às vezes nós queremos os nossos filhos, somos tão, não é? No maternalmente não fala que é proteger os nossos filhos. Às vezes a gente quer tanto proteger, mas aqui nesse ambiente ele não vai receber adequadamente como lá na salinha. E ele vai criar memórias que vai ajudar ele na maturidade, quando ele for maior, para que ele não se desvie. Então, muitas coisas eu me lembro quando eu estava na escola dominical, ouvindo a palavra, mesmo que decorando os versículos, né? A gente decorava lá, João 3,16, nós decorávamos Salmo 23, falava em todo de cor, Salmo 1, né? E falava também de cor, decorado. Isso ficou na minha mente, na minha memória. E isso é bênção. Porque o filho vai se lembrar quando ele for mais velho. Efésios 6,4 diz: e vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E às vezes isso, né, com a nova moda aí da psicologia, nada contra a psicologia, mas nós, psicologia cristã, crê que precisa de disciplina. Né? Às vezes nós vimos aí algumas pessoas falarem: não pode bater, tem que ser só na conversa. Mas existe uma fase da criança que vai precisar de disciplina, que nós não vamos poder reter a vara, como a Bíblia nos instrui. Vai precisar de disciplina e admoestação. E em um período da vida, vai chegar um tempo que é na conversa, vai chegar um tempo que eles são maiores, que é no aconselhamento. Mas quando são pequenos, é necessário disciplina. Isaías 54:13 diz assim: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Existe algo poderoso quando nós envolvemos os nossos filhos nas nossas atividades ministeriais. E hoje à tarde eu estava conversando com a Bruna, a Bruna e o Guilherme vieram nos visitar hoje pela manhã, vieram a convite também do Jofre, né, que foi o ministro pela manhã, e conversando com ela, ela me perguntou: e aí, Paula, seus filhos não ficam cansados, não? Aí ela falou assim: mas assim, eles já foram criados desde pequenininhos nesse envolvimento. Então, para eles não ficam cansados. Eles acompanham o ritmo da família. O ritmo que você der para o seu filho é o ritmo que ele vai ter. Eu já ouvi várias mães dizendo: é porque eu tenho a rotinazinha dele, de dormir tal hora, de fazer, eu não posso estudar no Rema nesse período, porque eu tenho meu filho que dorme tal hora. O seu filho vai acompanhar o seu ritmo. E é melhor você criar o seu filho dentro de uma igreja do que depois você ter que ir buscá-lo em outros lugares. Querido, ele não vai morrer se você trouxer ele para a igreja e ele dormir no colchãozinho lá em cima. Não vai. Isso é uma mente renovada, sabe? E aí ela comentou comigo: Paula, é porque esses dias as crianças falaram assim, a gente foi numa igreja, depois a gente ia de novo, que agora eles estão ajudando no pastoreio da igreja Templo de Oração em Goiatuba. E aí ela falou: Paula, e aí ele virou para mim e falou assim: minhas crianças, mamãe, de novo para a igreja? Mas é você explicar. Maria Paula e João Tiago já falou isso. Mas de novo para a igreja? Aí eu expliquei: Maria, é porque hoje, domingo, a gente teve bastante atividade na igreja. De manhã nós tivemos culto, à tarde teve o discipulado, à noite teve culto de novo. Mas hoje é domingo, é o dia que nós tiramos para cultuar ao Senhor. De segunda a sexta a gente tem uma rotina, vai para a escola, acorda, almoça, faz as nossas atividades, assiste o desenho, na hora de dormir. Então a gente tem a nossa rotina de segunda a sexta, mas vai ter dias e tem o Rema também. E aí, quando eles vêm para a igreja, eles falam assim: mamãe, hoje tem Rema? Nossa, a Maria Paula: mamãe, eu amo ir para a escola, mas eu também amo ir para a igreja.
Então ela já criou a rotinazinha dela, ela ama vir aqui. Aí ela pergunta, a Manu vai, a Isabelle vai, e aí tem as amiguinhas, a Giovana vai estar lá. Então tem as amigas, é a influência certa para o seu filho, é a influência correta, é o ambiente correto para você também, para você se influenciar com pessoas que creem como você. Amém. 2 Timóteo 3, 16 a 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, olha a finalidade, que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Nós temos a palavra de Deus para poder nos auxiliar no entendimento da criação de filhos. A palavra é o fundamento, a palavra é o alicerce, não só para as nossas vidas, mas também na criação dos nossos filhos. Amém? E aí lá em casa, nós criamos uma rotina. Na verdade, nem todos os dias a gente consegue cumprir. Porque às vezes eles já chegam no carro dormindo, né? Só de entrar no carro, não é bom? Balançou ali, a criança já dormiu. Mas, normalmente, antes de dormir, eu faço algo que a minha mãe também fazia comigo. Ela ia me colocar na cama para dormir, orava comigo, contava uma história. Nem sempre era história bíblica, né? Às vezes era a história do Joãozinho e Maria, dos 3 porquinhos, ou tinha uma historinha lá que ela falava do dedinho, se o dedinho tá mais gordo, agora eu não lembro mais, deve ter alguém aí que já ouviu essa história, que punha o dedinho lá de baixo, para saber se tá gordinho, para saber se tá alimentando, como é que chama? João e Maria mesmo, né? Aí tá vendo, né? Mas ela também contava história bíblica, que eu lembro. E eu conto também as histórias para as crianças. E é aprendizado até para você. Ontem mesmo eu estava contando a história para a Maria e para o João. E sempre, gente, tem uma aplicação prática. E eu estava lá contando a história do bom samaritano. Aí a gente foi dormir, aí a Maria e o Tiago falou assim, cada um, porque todo dia, né, Tiago? Cada um na sua cama, porque senão eles vão querer dormir com a gente. Então, ó, agora chegou a hora de dormir, cada um na sua cama. Aí vai cada um para sua cama. Mamãe, conta uma história para mim. Aí veio o João Tiago. Vou contar uma história para vocês. Mamãe, aí ele pegou a Bíblia dele, já me entregou. E ó, mamãe, então pode contar. Aí eu vou lá. Adão e Eva? Não, essa não. Abraão e Isaac? Não. Aí cheguei lá, o bom samaritano. Aí ele, pode ser essa. Ele é Maria. Aí fui contar a história. No final, contei a história que tinha um homem que ia de um lugar para o outro, Jerusalém a Jericó, e aí teve lá, né, ele apanhou, os ladrões roubaram e tal, e aí pessoas passaram, né, o primeiro, o segundo não deu tanta atenção, o terceiro deu atenção, deu até hospedagem, pagou para ele, curou as feridas, né, que era de Samaria. Aí eu vou explicar, o que é samaritano? Veio lá de Samaria. Aí eu falo, o que é? O João Tiago, você é de onde? De Uberlândia. O que você é? O berlandense. Aí tem as aplicações práticas, né? E no final, falava na historinha que a gente deveria ser gentil com as pessoas, que a gente precisa fazer o bem para as pessoas. Como você, né, João Tiago? Que você faz o bem para sua irmã. Você não briga com ela, você é gentil, ela é mocinha. Sempre tem uma aplicação prática. Então, e aí ele já passa para outra história. Não, mas agora vamos contar outra história. Não, vamos meditar nessa. Vamos meditar nessa história. Amanhã a gente começa outra história. E você também vai pegando, porque às vezes nós estamos tão acostumados com o Novo Testamento, né? Que às vezes a gente não sabe historinhas lá de Abraão, Isaac, né? Adão e Eva é uma história comum, mas vai ter alguma história lá de Moisés, por exemplo. Você nem tanta familiaridade com aquela história, mas você vai ter que ir ler. Você vai aprender também. E vai ser algo prático para você também. Então, todo dia antes de dormir, nós criamos essa rotinazinha com eles. Eles dormem mais tranquilos. Eles
chegam agitados, né, gente, na rua. Toda criança, né, chega agitada, não quer dormir. Não, agora eu não vou querer brincar. Não, agora é hora de dormir. E cria uma rotinazinha para eles. Amém? Oração, todas as vezes ora com seus filhos, confessa a palavra, né? Confessar é bíblico. Amém? Confessa na vida deles. E aí, você pode sempre usar versículos, né? Como esse que eu li para vocês, de Isaías 54:13. Porque às vezes a nossa boca vai falar assim, meu filho é rebelde. Mas lá em Isaías 54:13, com o ensinamento, você vai falar assim, meu filho é ensinado pelo Senhor. E grande é a paz dele. Olha que diferença. Você falar que seu filho é rebelde, em vez de você estar profetizando, declarando palavras de bênção sobre a vida dele. Ah, meu filho é desobediente. Não, ele desobedeceu agora nesse momento, mas ele é obediente. Amém. As palavras têm poder. E por fim, meu terceiro e último tópico, tem 5 minutos. É os desafios que nós vamos encontrar mesmo nas fases da vida. Eu estou na fase 1, mas existe 3 fases. A fase 1, 2 e 3. Eu estou na fase 1 ainda. Ai, meu Deus, existe uma graça para a fase 1, para depois passar para a 2. Eu não sei qual fase que é, né? Se é a 2 ou a 3. Então tem a fase infantil, tem a fase da adolescência, depois tem a fase da juventude. Mas o fundamento ali, ó, dessa fase infantil, se a gente tem o conhecimento, né? Se você ainda não tem filho, glória a Deus. Porque agora você está recebendo, você está aprendendo conhecimento que está chegando para você. Porque quando você tiver os seus filhos, né, Ana Beatriz? Quando você tiver os seus filhos, você vai saber que ali na fase infantil é o começo de tudo. Porque aí vai ser mais fácil a adolescência, vai ser mais fácil a juventude. Amém? Então vamos lá, dos desafios encontrados na fase infantil. Na fase infantil é a formação do caráter da criança. Então, você vai precisar impor limite. Você vai precisar disciplinar. E é nessa fase também que existe um desenvolvimento emocional. É ali que você vai conseguir, que você encontra esses desafios, mas sabendo que você conhece a palavra, você vai conseguir auxiliar o seu filho. Quando ele vai dar birra, opa, peraí, por que você está dando birra? Ou você vai gritar com o menino, para de dar birra! Calma, tranquilidade, respira emocionalmente, você tem uma saúde emocional, né? E aí você vai conversar com ele, por que você está dando birra? João Tiago, 3 anos. Não, meu filho, faz da birra, já passou, era 2. Eu falo isso pro João Tiago. Maria Paula, 5 anos. Não, minha filha, você já está grande, você já entende, birra não. E conversa, sabe? Às vezes vai precisar disciplinar, né? Às vezes vai precisar colocar em limite, né? Hebreus 12:11 diz assim, toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Às vezes eu sou mais mole, né, lá em casa. Às vezes eu tenho que chamar o Tiago. Eu falo assim, Tiago, vem aqui, conversa com o João Tiago, por favor. Mas você pode, é seu marido, né? Você pode falar isso com ele. Mas também você tem que ter o pulso firme. Mas às vezes você vai ficar pensando, nossa, será que eu vou precisar corrigir? Ai, meu Deus. Mas é melhor você corrigir agora do que você ter um adulto que grita com você. Um filho rebelde que vai falar com você com autoridade gritando na sua cara. Não é? Melhor corrigir quando está pequenininho. Então, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Eu me lembro da Ana Cláudia, uma vez ela falar sobre essa questão da disciplina, da correção, e ela estava dando aula. Não, agora eu não lembro se foi lá em Goiatuba ou se foi para nós mesmo na época que ela deu aula em Uberlândia. Ana Cláudia, professora do Rema. Ela falou que quando for corrigir, que ela foi assim, ela tinha a filha dela, ela falou, olha, quando a gente chegar em casa, a mamãe vai te corrigir. E aí, tal, ela pensou que a menininha já tinha esquecido, porque ela já tinha conversado, e quando ela chegou na casa dela, ela corrigiu, porque ela tinha dado uma palavra, que ela iria corrigir. Só que a correção não pode ser com raiva. Porque às vezes a gente está tão irritado, aquele menino está lá gritando na sua orelha, falando não sei o quê, brigando. Maria Paula, João Tiago, não briga. Não vai brigar. E aí tá lá, e aí continua, e você fica irritada. Ou é só eu que fico irritada, gente?
meu Deus, aí tem que ter paciência. Mas então, escolha o momento certo para você corrigir. Às vezes, aquele momento que você está irritada não é o momento, porque você vai bater com força, você não vai corrigir da forma correta. E tem que ser com amor. Depois que você corrige, você fala: filha, mamãe te ama, ela quer o seu bem. Você entendeu por que você foi corrigida? Diversas vezes eu falo isso, principalmente na hora que eu vou dormir com a Maria Paula e com o João Tiago, que eu coloco eles para dormir. Às vezes eu trago assim, né, uma lembrança do que aconteceu no dia. E aí eu falo: Maria, você viu o que aconteceu? Isso, mamãe teve que te corrigir. Você achou, por que você fez aquilo? E aí ela fala o porquê. E aí você vai começar a entender como que a mente da sua filha funciona. E aí você vai conseguir ajudar, né? E ela vai crescer uma adulta emocionalmente equilibrada. Amém? Provérbios 13, 24 diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Amém? Então, queridos, disciplina. Às vezes você não é disciplina, você fala, até lá na escola, né, na escola do João e da Maria, eles falam que vai colocar em disciplina. Aí esses dias eu nem sabia que eles falavam isso. Aí eu falei: João Tiago, você vai ter que ser disciplinado. Ai, mamãe, não queria ficar em disciplina. Aí ele usou a palavra certinha. Então eles usam já esse termo. Então você não precisa falar que você vai colocar de castigo, que você vai punir. Não, você vai disciplinar, você vai bater. Olha, você vai precisar ser disciplinado. E aí ele já sabe, ele já vai sentar na cadeirinha dele lá, chateado, mas ele senta. E às vezes precisa da vara, que não vai funcionar a correção só verbal. Amém? Então, e essa autoridade que a gente tem que exercer nessa fase inicial da vida, né, que a gente tem que exercer essa autoridade. Ela não vai ser uma punição, é porque ela vai ser acompanhada com amor. Porque você sabe que você está fazendo com amor. E o ambiente espiritual da sua casa vai ajudar a moldar a sua criança. Então, crie um ambiente. Às vezes a Maria Paula fala assim: mamãe, eu gosto muito de música. Então quando ela acorda, às vezes eu já deixo preparado, antes mesmo dela levantar, uma musiquinha de fundo, um desenho que ela gosta bíblico. Às vezes ela não quer assistir aquele desenho bíblico, mas eu vou lá e coloco o desenho bíblico para ela assistir. Ela quer mudar, mas eu tenho que ir lá, ó, firmeza. Né? E depois tem a fase da adolescência, que 1 Timóteo 4,12. Na adolescência, gente, nós vamos, a criança, né, o adolescente, ele já vai ter algumas emoções ali que vai diferenciar da criança. Eu tenho orado para Maria Paula não ficar com vergonha da mãe dela. Ai, meu Deus. Eu já falei isso com a Marina e com o Rodrigo, né? A Maria, quando eu era adolescente, nossa, eu morria de vergonha da minha mãe me deixar na porta da escola. Eu falava: mãe, me deixa mais pra cá, pode ser? Não, porque lá na porta da escola vai atrapalhar o trânsito. Não queria descer com a minha mãe e com meu pai, não. Né? Porque o adolescente, às vezes, ele tem vergonha. Mas eu tenho declarado: a Maria Paula não vai ter vergonha. Aí a minha mãe falava assim: nossa, você viu a fulana? Aí ela abraça a mãe dela, abraça o pai, dá beijo. Aí eu ficava pensando: a minha mãe tá querendo que eu faça isso na frente das pessoas, né? E eu toda vergonhosa. Então vai ter essa parte na adolescência, né? E a gente tem que ter cuidado, porque eles estão criando a sua identidade. Vai ter influências externas, vai ter a parte da rebeldia, vai ter a parte dos conflitos emocionais. Mas se a base está bem fundamentada, vai dar certo. Amém? Mas se você chegou ao conhecimento e você ainda tem um filho adolescente, também vai dar certo. Amém? Então, 1 Timóteo 4,12 diz assim: ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Eclesiastes diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles paz. Então, queridos, mantenha o coração do seu adolescente conectado. Não deixe ele, porque, olha, adolescente começa ali o pré-adolescente é 11, 12 anos, ele ainda está debaixo da sua autoridade. Então você vai falar, você vai para a igreja sim, você vai manter o envolvimento com as pessoas sim.
Amém? Então tenha pulso de dizer isso. Envolver com as coisas da igreja. Mantenha uma comunicação aberta. Nessa fase, agora o diálogo, ele vai fazer total diferença. Mantenha lá nas suas reuniões de aconselhamento periódicas com o seu filho. Amém? Já na juventude, os desafios já começam a mudar. Não é essas questões mais tanto conflito emocional, mas tem as escolhas profissionais, né? Tem o casamento, a fé agora já começa a não muito caminhar com a fé dos pais. Ele tem uma fé já pessoal, porque ele vai começar, como é que eu vou ter o meu dinheiro? Como é que eu vou agora me sustentar? Então vai mudar a fase. Josué 24:15 diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses de amorreus em cuja terra habita. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decida hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você está passando algum desafio, diga hoje: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Ei, queridos, e eu queria finalizar então, orando por vocês. Eu queria que, se você, pode ficar de pé, o louvor pode vir. Eu queria declarar sobre a sua vida. Sobre você que ainda não é pai, não ainda é mãe, você ainda que não casou. Para você que ainda não casou, eu declaro um casamento saudável para você. Eu declaro um homem e uma mulher de Deus. Uma mulher e um homem que tenha os propósitos alinhados com a palavra. E você vai ter uma decisão assertiva. Sabe, queridos, nesse momento da escolha de um casamento, eu sei que a nossa área emocional, ela vai gritar forte. Mas eu quero te dizer hoje, coloque o seu racional também para pensar. Pense se vai ser de Deus, se vai ser bom. Comece a olhar o futuro. Eu me lembro que quando eu conheci o Tiago, a gente sempre teve um chamado missionário dentro de nós. Eu me lembro que a primeira coisa que ele me perguntou, eu tinha um chamado nos 5 dons dentro de mim, firmado, mesmo que eu não atuava, e eu compartilhei com ele. Mas eu falei que algo que eu tinha forte no meu coração é que eu seria missionária. E eu sou missionária, eu tô aqui em Uberlândia em missão. Amém? E ele também falou que ele tinha algo no coração dele. E algum tempo depois ele teve uma visão que ele seria levado para um local onde existia perseguição. E eu tinha algo no meu coração sobre um lugar. Só que aí quando ele me falou, ele falava que achava que era África. Mas quando ele depois falou para mim assim: não, Paula, o local mesmo eu não tenho, é um lugar pobre. Lugar pobre em todo lugar, né, gente? Então tá dentro aqui, ó, o propósito também tá alinhado. A missionária casou com o missionário, então tá tudo certo. Agora, se eu tivesse um chamado pra ir lá pra Irlanda e ele lá pro Japão, aí já não ia dar certo. Então, se você deseja casar, comece a investigar a vida da sua namorada ou do seu futuro pretendente. Comece a investigar, comece a analisar se ele tem os mesmos pensamentos que você, se ele pensa como você, se ele tem também a palavra da fé. Porque uma coisa que eu declarava, o Tiago tá rindo aí, ó. Uma coisa que eu declarava é que eu ia formar, olha pra você ver, a palavra profética. Que eu ia casar e o meu marido ia estudar no Rema comigo. Aí, ó. Falei, ó, tá tudo encaminhado. Eu já tinha declarado isso. Então, se você não estudou no Rema ainda, estude no Rema que você pode encontrar a sua esposa. Ou o seu marido. E eu quero declarar para você também que tem algum problema. Ou às vezes você já tem tentado engravidar, mas ainda não veio o bebê. Então comece a praticar mais. Mas além da prática, eu quero te dizer que é plano e projeto de Deus você engravidar.
Mamãe, você é plano e projeto de Deus você engravidar. Por quê? Porque filhos são herança do Senhor. Você está criando discípulos. Aleluia. Então eu posso orar por você? Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra dessa noite, Senhor. Pai, eu declaro casamentos nessa igreja. Eu declaro famílias fortes nessa igreja. Eu declaro filhos vivendo os sonhos de Deus. Eu declaro filhos, adolescentes que não vão se perder. Eu declaro jovens nessa igreja tão fortalecidos pela palavra da fé que tem chegado ao coração deles, que eles jamais vão olhar para o que eles viveram no passado. Satanás, você perdeu na área familiar nessa igreja. Ei, famílias fortes, famílias vivendo o chamado de Deus, famílias vivendo aquilo que o Senhor tem de plano e propósito para eles. E que as mães sejam férteis, multipliquem-se, porque é desejo do Senhor. Amém.